lançamento de Akira não foi só uma estreia no cinema. Foi um evento que rachou a história da animação mundial, em antes e depois. Katsuhiro Otomo entregou uma obra que transbordava um perfeccionismo técnico, doentio e uma ambição narrativa que ninguém estava esperando. E a parada é o seguinte, mesmo hoje, com todo o CGI do mundo, processadores de última geração e avanços digitais bizarros, os padrões de Akira continuam em um patamar de excelência que quase ninguém consegue encostar. Para Akira acontecer, o Japão teve que fazer algo inédito. Um investimento financeiro nunca visto antes, reunindo os melhores profissionais do país em um único lugar, sob a visão artística que simplesmente não aceitava o impossível. O resultado foi um impacto tão grande que a gente sente os reflexos até hoje, em cada detalhe. Sabe aquela estética cyberpunk que todo mundo referencia, de cidades chuvosas e neons viciantes? Veio daqui. E o jeito que a indústria de animes se organiza hoje para produzir grandes sucessos também foi Akira que ensinou. O filme não foi só uma exibição em tela, foi o nascimento de uma nova era que mudou as regras do jogo para sempre. Para entender como uma loucura do nível de Akira ganhou o sinal verde, você precisa olhar para o Japão do final dos anos 80. O país estava no topo do mundo, vivendo o auge da economia de bolha. Era uma época em que sobrava tanto dinheiro que os investidores topavam bancar projetos de risco total que hoje fariam qualquer CEO ter um infarto, tá? Até ali, o anime japonês sobrevivia da base da animação limitada, aquele jeitinho que o Osamu Tezuka inventou para TV, onde você reduz os frames para economizar tempo e, claro, dinheiro. Akira chegou para chutar o balde dessa economia toda. O plano era ser o fim da precariedade técnica, usar cada centavo daquela montanha de dinheiro para provar que o Japão conseguia fazer o que ninguém mais no planeta tinha coragem de tentar. Foi o momento em que a animação japonesa parou de contar moedas e decidiu comprar o mundo. A visão de Otomo era tão megalomaníaca que nenhuma empresa, por maior que fosse, tinha peito para bancar o projeto sozinha. O risco era astronômico. Para Akira não morrer no papel, foi necessário um movimento inédito, a criação do Comitê Akira. Imagine 8 gigantes do entretenimento japonês sentados na mesma mesa e juntando forças para financiar e distribuir o filme. Essa estratégia deu tão certo que criaram um monstro, né? Esse modelo de comitê de produção virou o padrão absoluto da indústria, e é exatamente assim que os animes que você ama são produzidos até hoje. Sem essa união de forças, o sonho de Otomo teria sido caro demais para existir. Naquela época, o orçamento de Akira batia a casa de 1 bilhão de ienes, fazendo dele o anime mais caro da história até aquele momento. Mesmo que os historiadores tenham ajustado os números reais depois para algo em torno de 80 milhões de ienes, o valor continuava superando até produções de peso como O Castelo no Céu do estúdio Ghibli. Com esse caminhão de dinheiro na mão, o Otomo não estava para brincadeira. Ele não só contratou a nata da nata dos animadores, como também comprou os melhores materiais que o dinheiro podia pagar e garantiu o maior luxo de todos na indústria: tempo. Com grana e prazo, ele teve o playground perfeito para construir a obra-prima que a gente conhece. Esquece esse papo de que a beleza de Akira é só uma questão de gosto ou opinião. Os caras decidiram que a era de economizar dinheiro tinha acabado e resolveram animar com um detalhe, com uma fluidez que desafiava a lógica da época. Não era só desenho bonito para passar o tempo, era uma demonstração de força técnica. Com o talento e a obsessão, o limite entre desenho e a realidade praticamente desapareceu. Muita gente por aí acredita que Akira foi feito com 24 desenhos diferentes para cada segundo de filme, do início ao fim. Mas a verdade é que os caras foram muito mais espertos e estratégicos que isso. Os 24 quadros por segundo eram guardados a 7 chaves apenas para cenas de ação frenéticas e aqueles movimentos de câmera bem complexos. Para o resto das cenas, eles revezavam com o 12 desenhos por segundo, criando ali um ritmo visual que flui suave, sem cansar o olho e sem desperdiçar o talento da equipe, onde não tinha necessidade
necessidade. Foi o equilíbrio perfeito entre a força bruta e a inteligência técnica. Para dar conta dessa brincadeira, a equipe produziu mais de 160 mil acetatos individuais. Se você quer uma comparação, isso é basicamente o triplo do que um filme normal da época usava. E não pense que foi excesso, né? Toda essa montanha de papel foi usada com um propósito cirúrgico em 3 frentes. Eles não fizeram um fundo estático, criaram várias camadas de cenários se movendo em velocidades diferentes. É por isso que quando a câmera corre ali por Neo Tóquio, você sente que a cidade é um ambiente 3D real imenso, e não só um desenho plano. Nada ali parece leve, cada faísca, cada rastro de fumaça e cada escombro de prédio voando seguia as leis da física. Tudo tem peso, inércia e impacto. E claro, tem a transformação final do Tetsuo. Aquilo foi um pesadelo técnico absoluto, né? Foram milhares de desenhos únicos, só para mostrar aquela massa orgânica crescendo e engolindo tudo. Até hoje é uma das paradas mais viscerais e perturbadoras de body horror já feitas à mão na história do cinema. Aqui tá um dos maiores segredos de Akira que quase ninguém nota conscientemente, mas que todo mundo sente. Os caras decidiram inverter a ordem cronológica de produção. No Japão, o padrão de ouro sempre foi o post-scoring. Funciona assim: os animadores fazem tudo primeiro e depois os dubladores que se virem para encaixar mesmo as falas ali nos desenhos. Em Akira, o Otomo disse não para isso. Ele queria que algo fosse muito mais real, muito mais vivo. Então eles foram pelo caminho mais difícil, mudando completamente a dinâmica entre som e imagem para dar ao filme uma alma que a maioria dos animes da época simplesmente não tinham. Em Akira, a regra foi o pré-scoring. Eles gravavam todas as vozes dos atores antes de começar a animação para valer. Com um áudio prontinho na mão, os animadores tiveram o trabalho de desenhar, né, cada movimento labial batendo exatamente com os fonemas que saíam da boca dos dubladores. Dessa forma ali, os personagens não parecem bonecos abrindo e fechando a boca ali num ciclo infinito, né, como acontecia muito. Eles parecem estar articulando cada palavra de verdade com expressão e peso. A gente fala muito de montanhas de dinheiro e de tecnologia de ponta, mas a real é que Akira não seria nada sem a galera que botou o lápis no papel e a mão na massa, né? O filme funcionou como uma espécie de PhD para os maiores talentos da época. Basicamente, os grandes mestres que definiram a cara da indústria dos anos 90 e 2000 saíram dessa verdadeira escola Akira. Aqueles artistas não estavam ali só cumprindo tabela ou batendo ponto, né? Eles estavam aprendendo a reescrever as regras do jogo do anime. Ali eles descobriram como o movimento, a luz e a anatomia deveriam funcionar na tela para causar o máximo de impacto. Se hoje o anime é respeitado no mundo todo, é porque esses caras aprenderam dentro dos estúdios de Akira. Sabe aquele ditado, se quer algo bem feito, faça você mesmo? Pois é, o Otomo levou isso ao pé da letra. Ele não queria apenas uma versão animada qualquer da obra dele. Ele exigia a integridade visual absoluta do seu mangá na tela. E olha que o traço dele é bem famoso por ter um detalhamento arquitetônico e mecânico que beira a obsessão clínica. Para ele, não bastava desenhar um prédio. Cada parafuso, cada ranhura e cada fiação exposta de Neo Tóquio tinha que estar lá, exatamente onde deveria. Otomo não queria que você olhasse para um desenho. Ele queria que você sentisse que aquela cidade de metal e concreto era real e era pesada. Para o resultado ser fora de série, o Otomo não chamou apenas animadores. Ele convocou a elite do Sakuga. O filme reuniu nomes que hoje são lendas intocáveis da indústria. Tinha o Toshiyuki Inoue, o mestre do realismo, como ele era chamado, que fazia um movimento simples de caminhar ter um peso e um embalo que parecia cinema live action. No time dos efeitos tinha o gênio Koji Morimoto, o cara que deu vida àquelas perseguições de moto icônicas e transformou a destruição de Neo Tóquio em um espetáculo visual. Para amarrar tudo isso, o Takashi Nakamura segurou as pontas como diretor de animação, garantindo que o estilo detalhista do Otomo ficasse fluido, enquanto Yoshiji Kigami cuidava para que nenhum cenário, por mais escondido que ele fosse, parecesse genérico. Eles não contaram só com o talento bruto, os caras tinham uma arma secreta tecnológica, né, chamada Quick Action Recorder. Era uma ferramenta inovadora que permitia escanear os esboços a lápis e dar play a 24 quadros por segundo na hora ali. Eles desenhavam e testavam a fluidez na tela, viam o que estava estranho, corrigiam e testavam de novo. Foi esse processo repetitivo
preditivo de caça às imperfeições que garantiu que cada segundo de Akira fosse dinâmico e impecável. Eles não precisavam esperar o filme ser revelado para ver se ficou bom. Eles batiam o martelo na perfeição em tempo real. Foi a união do artesanato com a tecnologia que não deixou sobrar uma rebarba sequer na tela. A identidade visual de Akira está no uso magistral das cores e da luz. Para você ter uma ideia da ousadia, a maior parte do filme rola à noite. O problema era real, fazer o escuro parecer profundo e vivo sem que a cena vire um grande borrão cinza e sem graça. É difícil pra caramba. Mas em Akira, a noite de Neo Tóquio pulsa. Eles não só aceitaram o desafio, como transformaram um contraste entre as sombras pesadas e as luzes de neon em uma obra de arte. Cada brilho de farol, cada reflexo na janela dos prédios foi calculado para criar aquela atmosfera cyberpunk densa e sufocante. Os caras pegaram o que deveria ser o ponto fraco da animação e transformaram na assinatura visual mais icônica do filme. Para chegar naquele visual insano, a equipe bateu um recorde de cores. Eles usaram 327 cores diferentes. E como o que existia no mercado na época era pouco para a visão do Otomo, eles criaram simplesmente 50 tons novos do zero, desenvolvidos quimicamente sob o olhar atento da colorista Kimi Yamana. O maior troféu desse laboratório foi o lendário vermelho Akira. Esse tom de acrílico vibrante foi inventado exclusivamente para a moto do Kaneda. A sacada era genial. Como um vermelho tão potente e específico, a moto conseguia sair da tela mesmo no meio daquela confusão de luzes neon e sombras profundas de toda aquela cidade. Ela virou um ponto focal que o seu olho segue no automático. Basicamente, os caras foram tão perfeccionistas que quando não acharam a cor que queria ali no mundo real, eles foram lá e inventaram a química para fazer ela existir. Muita gente coloca Akira num pedestal como o topo da arte feita 100% à mão, mas o que pouca gente sabe é que ele também foi um pioneiro escondido na computação gráfica. Em 1988, usar o computador para animar era algo primitivo e raríssimo, especialmente no Japão. Mas o Otomo, visionário que sacou que tinham coisas que nem o melhor animador do mundo conseguiria desenhar com a precisão necessária que ele queria. E não usou o computador para facilitar ou baratear o tempo, mas como uma ferramenta de engenharia para resolver desafios que o papel não dava conta. Aquelas ondas psíquicas que o Dr. Onishi monitorava foram geradas por PC para ter um visual limpo e uma precisão matemática que passasse aquela vibe de tecnologia avançada. O caminho de centenas de escombros caindo foi calculado digitalmente. Isso garantiu que cada pedaço de concreto seguisse as leis da gravidade e da perspectiva de forma perfeita, sem parecer que estava flutuando ali sem peso na tela. O CGI também ajudou a coordenar reflexos de lente e as camadas dos cenários, criando uma profundidade tão realista que parecia impossível de conseguir ali num 2D comum, sabe? Basicamente, Akira usou o computador não como um atalho, mas como um bisturi ali, para dar aquele toque final de perfeição onde o olho humano poderia falhar. Acredite se quiser, mas o sucesso estrondoso de Akira fora do Japão pegou até os produtores ali de calça curta. A ideia original nem era fazer uma distribuição em larga escala no ocidente. Quando o público do lado de cá do mapa deu de cara com aquela violência visceral, a trama política densa e uma qualidade técnica que parecia vir do futuro, a ficha caiu. A animação não era só coisa de criança. Akira provou que o gênero poderia ser sério, maduro e visualmente superior a muito filme de Hollywood. Sem esse impacto, é bem provável que a gente nunca tivesse visto o caminho aberto para os clássicos ali, como Ghost in the Shell, Cowboy Bebop ou Evangelion. Ele foi o professor que ensinou o resto do mundo a respeitar os animes como arte de verdade. A grande verdade é que a superioridade técnica de Akira não foi um acidente de percurso. O filme nasceu em um vácuo econômico e artístico que simplesmente deixou de existir. Ele foi o último grito de uma era de ouro. Quando a bolha econômica do Japão estourou nos anos 90, os orçamentos gordos sumiram e a indústria correu pro digital ali, principalmente para sobreviver. Ficou mais eficiente e barato? Com certeza, mas a alma da textura mudou para sempre. Existe uma diferença brutal entre o digital moderno e o que o Otomo entregou. A animação digital, por mais incrível que seja, muitas vezes parece limpa demais, quase estéril. Aquele detalhamento arquitetônico doentio e a fluidez orgânica dos personagens
só aconteceram porque milhares de profissionais, no auge de suas carreiras, dedicaram horas infinitas de suor e trabalho manual. É um nível de obsessão que o mercado de hoje, focado em prazos e algoritmos, não vai conseguir replicar. Akira não é apenas um filme no topo de uma lista, ele é o sarrafo pelo qual todo mundo na indústria se mede até hoje. Ele chutou a porta e provou de uma vez por todas que a animação não é um subgênero para entreter criança, mas uma forma de arte absoluta, capaz de atropelar qualquer barreira geográfica e temporal. Para quem realmente ama cinema, esse filme tá longe de ser um clássico empoeirado que você assiste por obrigação histórica. Ele é um padrão eterno de excelência que continua gritando pro mundo o que a animação pode se tornar quando um gênio recebe carta branca e ninguém tem a ousadia de dizer não. E o lembrete definitivo é de que, com obsessão e talento, o desenho pode sim superar a própria realidade.